Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um. Hoje eu gostaria de refletir sobre o texto que está em 2 Samuel, capítulo 21. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa história bíblica, ela se encontra no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel. Ela começa do capítulo 21, do 1 ao 14, conta essa história que Davi, ele era o rei naquele período e aconteceu um período de 3 anos de fome. Então, Davi foi consultar o Senhor para saber o porquê daquela fome e Deus revelou a ele que aquilo estava acontecendo por causa do pecado de Saul. Saul havia descumprido a promessa que pouparia a vida do povo de Gibeão. Então ele matou todos os gibeonitas. E esse pecado trouxe como causa aquele período de seca, de fome. Então, Davi foi procurar os gibeonitas para saber o que fazer para que esse pecado fosse aplacado, para que ele pudesse pagar pelo pecado de Saul. Então, eles não aceitaram dinheiro nem outro objeto, eles queriam a vida dos descendentes de Saul. Então Davi poupou a vida de Mefibosete para cumprir a promessa que ele havia feito a Jonatas. E ele poupou a vida do filho de Jonatas. Só que ele mandou mais 7 filhos de Saul para serem enforcados. Então, esses filhos de Saul foram levados e enforcados diante do Senhor. Dentre esses filhos estavam 2 filhos de Rispa. Rispa é uma mulher muito pouco citada na Bíblia, mas ela é de grande importância pelo exemplo que ela nos deixa. Essa mulher, quando soube da morte dos seus 2 filhos, ela pegou uns panos de saco e ela cobriu uma rocha e ficou ali velando pelos seus filhos. Ela ficou ali cuidando eles desde daquele dia da morte até que viessem as chuvas. Rispa ficou ali dia e noite, não permitindo que as feras devorassem os corpos dos seus filhos durante a noite e que nem os pássaros pousassem ali durante o dia. Ela cuidou dos seus filhos durante todo aquele período. Então, até que as chuvas viessem, provavelmente deu meses, talvez uns 5 meses, ela ficou ali cuidando. Aí imagine uma mãe vendo os seus filhos mortos ali, seus corpos se decompondo dia após dia. Imagine o sofrimento dessa mulher. Hoje, quando nós vemos algumas mães tão desleixadas com seus filhos, a gente vê na mídia diariamente isso, então a gente fica pensando como que uma mãe pode deixar que seu filho, uma criança pequena de 4 anos, seja morto por o seu companheiro ou seja conivente com um crime desses. E tantos outros casos que nós vemos. Então, Rispa nos dá esse exemplo de vigilância.
Ela cuidou dos seus filhos, ainda mortos, ela cuidava deles ali enquanto eles estavam mortos. E a lei exigia que os corpos ficassem expostos ali somente até o pôr do sol e depois eles deveriam ser sepultados. Mas Davi, ele queria ter plena certeza que o pecado de Saul foi definitivamente resolvido. Então ele deixou até que viessem as chuvas. E isso ficou muito tempo ali, aquela mulher sofrendo. Então, as mães que têm seus filhos, que cuidam dos seus filhos, elas devem imaginar o sofrimento, a dor de uma mãe ao perder um filho. Imagina ficar ali olhando aquele corpo se decompor. Mas ela cuidou daqueles filhos até que alguém foi lá e falou para Davi do que estava acontecendo. Então Davi resolveu mandar buscar os ossos de Saul, pegou os restos mortais de seus descendentes e mandou fazer um enterro digno para Saul e toda a sua descendência. Então, esse texto, essa palavra, ela nos mostra uma mulher que nos dá um exemplo de vigilância, de cuidado, de zelo. Essa mulher, ela nos deixa como exemplo o cuidado, o zelo que nós temos que ter com os nossos relacionamentos. Tanto com nossos relacionamentos de amizade, de trabalho, qualquer relacionamento que nós temos que vigiar, zelar por esses relacionamentos, não deixar eles morrer. Porque se eles morrerem, depois não tem mais o que fazer. Então, a Rispa, ela nos dá esse exemplo, vigilância, de cuidado. Ela cuidou dos seus filhos, mesmo eles estando mortos, ela cuidou deles. E Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 5,8, ele diz assim que aquele que não cuida da sua família, ele negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. A nossa família é a nossa prioridade, é o projeto de Deus para nós, a família. Então, Paulo diz que quem não cuida da sua família, não zela pela sua família, não vigia pela sua família, ele negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, que nós possamos continuar zelando pelos nossos relacionamentos, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo aquilo que nós amamos, por tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar, para zelar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe e proteja a sua família.